Mateus 26:18. E ele disse: Ide à cidade ao tal homem e dize-lhe: O mestre disse: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Pêssar com os meus discípulos. Shalom, meus irmãos. Hoje começaremos um estudo sobre a verdadeira Páscoa e todo o seu real significado. O que Yeshua fez, o que não pode ser feito e o porquê ser feito. Antes de começarmos, não esqueçam de deixar seus likes, seus comentários e compartilhar. Isso vai ajudar a levarmos a palavra do Eterno para mais pessoas. Assim como a festa satânica do carnaval e a quantidade de práticas pagãs que são criadas por religiosidade, existem mais festas que vêm dotadas de paganismo e cultos a demônios ou deuses pagãos. Desde que o homem começou a se afastar dos verdadeiros costumes do Criador, ele vem seguindo dogmas e conceitos religiosos que não existem na palavra ou, até mesmo, eles distorcem o que está escrito para validar o seu pensamento. Estávamos no mês de Adar, que vai até o dia 29 de março, no calendário bíblico. E uma das festas mais importantes está próxima, sendo colocada até como estatuto perpétuo, como falado pelo próprio Criador. Essa festa tão importante é a Pêssar, e esse é o verdadeiro nome dela. Pêssar vem do hebraico e significa passagem ou travessia. Essa festa é uma das festas fixas exigidas por Hashem. Essa festa se dá em lembrança do povo de Israel quando Hashem os libertou da escravidão e os fez passar pelo Yom Suf, romanizado como Mar de Juncos e depois como Mar Vermelho. Mas antes de entrarmos na verdadeira Pêssar, vamos entender o que foi deturpado e como hoje uma parte dos seguidores de Yeshua cumpre erroneamente a Pêssar e, pior, consegue colocar idolatria e símbolos satânicos. Civilizações antigas, como os egípcios, associavam o coelho à fertilidade e renascimento, bem como os povos germânicos que guardam uma parte importante da história. Por lá existia uma deusa germânica chamada Eostre. Eostre, Ostara ou Ostera, é a deusa da fertilidade, amor e renascimento na mitologia anglo-saxã, na mitologia nórdica e na mitologia germânica, que durante o equinócio da primavera, hoje a Páscoa, lebres e ovos coloridos eram símbolos da fertilidade e renovação a ela associados. A homenagem à deusa Eostre era feita com um coelho conhecido como Osterhase, que levava ovos coloridos como presente durante o festival da deusa Eostre, simbolizando o início da primavera e a renovação da vida. De seus cultos pagãos originou-se o termo inglês Eastern e Ostern em alemão, que foi absorvido e misturado pelas comemorações pascais cristãs. Os antigos povos nórdicos comemoravam o festival de Eostre no dia 30 de março. Eostre ou Ostera, no alemão mais antigo, significa deusa da aurora. Posteriormente, o cristianismo, Igreja Católica, acabou por substituir as festividades pagãs de Ostara pela Páscoa, não sem absorver muito dos seus costumes, inclusive os ovos e coelho. Percebemos isso pelo próprio nome de Páscoa em inglês, que significa Easter. Perceba a semelhança do nome Easter com Eostre. O nome Eostre ou Ostara tem origem anglo-saxã, que vem do advérbio ostar, que expressa algo como sol nascente ou sol que se eleva. Ela também pode ser conhecida como Eos, deusa do amanhecer da mitologia grega, também como uma das várias formas de Frige, deusa indo-europeia que é a esposa de Odin. Agora, um dos mais assustadores e preocupantes em saber que existem cristãos sendo enganados ao praticarem esta festa pagã ou qualquer um de seus itens é que ela é também conhecida como Astarote, deusa dos fenícios, e Istar, deusa babilônica. Isso é muito grave, pois Astarote, Istar e Asherá e muitos outros nomes é um demônio que segue um grau abaixo de Satanás. Mas por que o coelho distribui ovos? Diz a lenda que a deusa Eostre, certa vez, resolveu prolongar o inverno. Isso acabou congelando as asas de um pássaro. Quando viu que o animal não podia mais voar, a deusa sentiu-se muito culpada e o transformou em um coelho de neve. Esse coelho tinha a habilidade de botar ovos coloridos, porém, isso só acontecia uma vez por ano, durante o festival da Eostre.
Observação, isso aí é só uma das versões. O coelho também é um símbolo da fertilidade, como dito antes. Esse símbolo é inclusive utilizado em revistas pornográficas como a Playboy. Então, irmãos, como podemos ver, mais uma ação pagã entra no meio dos seguidores de Yeshua. Muitos fiéis vão no engano de que tudo foi purificado por Yeshua e tentam trazer práticas mundanas para dentro do povo dele. O cristianismo católico, que na época teve que aderir a mais um costume pagão, na ideia de trazer mais fiéis para dentro da igreja. Isso, claro que não é culpa somente do catolicismo, pois ainda hoje temos muitos cristãos, agora protestantes, que continuam nas práticas pagãs, vivendo um completo engano e adorando a divindade pagã Rainha dos Céus. Culto que o próprio Criador odeia, e mostra tudo isso no livro de Irmiarro, Jeremias 7, versículo 18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolo à Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas a Páscoa foi renovada por Yeshua? Ele mudou tudo? Ele criou uma santa ceia? O que realmente ele fez e como se guarda a Páscoa? Em muitos tempos, os cristãos vêm fazendo um tipo de cumprimento litúrgico católico sobre a Páscoa. Não mudou muito com os cristãos protestantes, afinal, os pais do protestantismo são ex-padres. A desjudaização dos seguidores de Yeshua foi uma prática constante colocada pela Igreja Católica e depois pelos protestantes. A Igreja Católica, pelos massacres do povo judeu na Inquisição, já o próprio Martinho Lutero era um antissemita e escreveu um livro chamado Os Judeus e Suas Mentiras, mais à frente utilizado por Adolf Hitler na perseguição contra os judeus. Até hoje vemos a desjudaização nas pregações e nos ensinos dominicais, que isso é coisa para judeu e não para cristão, essa lei não serve para cristão, mas para judeu. Só que, quando pensamos nisso, vemos uma controvérsia gigantesca. O próprio Yeshua era judeu e seus apóstolos eram judeus também. Então, Yeshua não criou uma nova forma de cumprir o Pêssar, a Páscoa, mas fez como todo o costume judaico diz. Mas onde vemos isso? Na própria palavra do Eterno, na Brit Hadashah, bem no livro de Mateus. Em Mateus 26:17 diz: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Yeshua dizendo: Onde queres que preparemos para comer a Pêssar? Ainda em Mateus 26:18 diz: E ele disse: Ide à cidade ao tal homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Pêssar com os meus discípulos. Ainda Mateus 26:19 continua: E os discípulos fizeram como Yeshua lhes ordenara e prepararam a Pêssar. No livro de Mateus fica muito nítido que Yeshua cumpria o estatuto perpétuo ordenado. Você pode ver isso no livro de Shemot, Êxodo 12, versículo 14. Na Pêssar judaica não se consome fermento. Nessa época, o fermento simboliza o pecado, e Yeshua faz alusão a isso quando ele pega o pão e reparte entre os discípulos no livro de Mateus 26, versículo 26. E, enquanto comiam, Yeshua tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Como o fermento foi proibido devido à pressa na hora de fugir do Egito, e também é como símbolo do pecado durante o período da Pêssar, os judeus não consomem fermento durante os 7 dias da festa. Durante esses dias, eles consomem um tipo de pão que se chama matzá, no caso, pão ázimo. Por isso que, no versículo 17, eles citam primeiro dia da festa dos pães ázimos, no caso seria matzá. Ao compartilhar o pão ázimo e ao falar que aquilo era o corpo dele, Yeshua mostrou que ele era o único que nunca pecou e nunca haveria de pecar, sendo assim completamente puro, e por isso o simbolismo do pão com seu corpo.
E ele, além de partir o pão ázimo como se fosse seu próprio corpo, também se entregou como sacrifício perfeito, tomando o lugar do cordeiro e sendo assim o sacrifício que realmente anula o nosso pecado e o único que traz a salvação. Em 1 Coríntios 5, versículo 7, Shaul, apóstolo Paulo, diz: Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Mashiach, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Aqui, Rav Shaul, o apóstolo Paulo, faz total alusão à remoção do fermento, que joguemos fora o velho fermento, a pessoa que éramos, e nos tornemos nova massa sem fermento, um novo corpo sem pecado. Que matemos o nosso velho homem e vivamos um novo ser em Yeshua, pois nossos pecados foram perdoados e temos que levar uma vida sem nenhum, agora que saímos da nossa escravidão, do nosso Egito. Todos os itens da ceia de Pêssar, além de terem ligações com cada ação dos judeus quando escravos no Egito, também fazem ligações com a Pêssar e o momento do sacrifício de Yeshua. Vamos ver quais os itens da ceia que Yeshua fez no dia da festa. Haroset, mistura de doces de maçã, nozes, vinho e canela. Lembra da argamassa usada pelos hebreus como escravos no Egito. Maror são ervas amargas que o Eterno disse em Êxodo. As ervas simbolizam as aflições que os escravos passaram no Egito e que a sua emuná, fé, foi crescendo e o seu clamor ao Pai aumentando. Eles não desistiram e isso fez com que Hashem escutasse as orações deles. Yeshua diz em João 16,33 que no mundo tereis aflições, mostrando que, mesmo quando estivermos na dificuldade, não podemos esquecer dele e nossa fé nunca poderá diminuir, e que tenhamos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Águas salgadas e carpas, um vegetal, geralmente salsinha ou batata. As águas salgadas, às vezes com vinagre, são para lembrar das lágrimas dos escravos, inclusive mergulhando-se o carpas nas águas salgadas e depois de recitar a brahá, bênção, poderá consumi-lo. A água salgada junto com o carpas tem o mesmo sentido explicado acima e faz alusões às falas de Yeshua mencionadas antes. Em Mateus capítulo 26, versículo 21, diz: E, enquanto eles comiam, disse: Na verdade, eu vos digo que um de vós me trairá. No versículo de número 22 continua: E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? No versículo 23 continua ainda: E ele respondendo disse: O que põe a sua mão comigo no prato, esse me trairá. Como dito antes, eles também colocam vinagre nas águas e lembra muito a passagem que o centurião romano colocou vinagre em uma esponja e deu para Yeshua beber. João 19:30. Matzah, ou no plural matzot, são pães ázimos mencionados no livro de Shemot, Êxodo. É justamente o pão que Yeshua parte e dá aos discípulos. Na tradição judaica são 3 pães. O do meio é partido ao meio. Uma das metades é colocada no lugar de onde fora tirada e a outra é escondida, para somente no final da liturgia ser devolvida. Os sábios dizem que os 3 pães simbolizam Abraham, Yitzhak e Yaakov, onde o pão do meio é Tzahak, que é o pão partido, simbolizando que ele foi oferecido por Abraham como sacrifício. Isso faz uma completa alusão a Yeshua, o servo sofredor Ben Yosef, que foi partido e que foi dado como sacrifício. Essa matzá partida se chama afikoman, que literalmente significa aquilo que virá depois. O afikoman é enrolado em uma espécie de pano de linho ou bolsa e é escondido. E como falamos antes, voltará ao final da liturgia e serão as crianças que vão procurar o afikoman e trazê-lo de volta. Do mesmo jeito, aconteceu com Yeshua. O corpo dele foi partido e enrolado em um pano de linho e depois ficou oculto. Assim como o afikoman, Yeshua volta, mas volta ressurreto. E assim como as crianças foram procurar o afikoman, as mulheres foram procurar o corpo de Yeshua, que já não estava mais lá.
Ainda sobre a Matzah, a Haggadah diz: esse é o pão da aflição, Deuteronômio 16:3, que nossos antepassados comeram no Egito. Permita que todo faminto venha e coma, permita que todo necessitado venha e compartilhe de nossa refeição de Pêssach. Veja só que interessante, a palavra chama a Matzah de pão da aflição em Deuteronômio 16:3. Então, se o Afikoman é o pão da aflição e o Afikoman representa Yeshua que morreu e a morte de Yeshua foi feita por um intenso sofrimento, e se Yeshua é o pão da vida que é Yeshua foi aflito por mim, por você, por cada um de nós, para que pudéssemos ter a chance de salvação e somente através dele. E o castigo que nos traria Shalom, paz, caiu sobre ele. Ele assumiu o erro de todas as pessoas em todas as épocas e pagou um preço caro. Teve sua carne partida como um afikoman, teve seu corpo aflito, como dito em Deuteronômio 16, versículo 3. O lavar dos pés que Yeshua faz com seus talmidim, discípulos, mostra a humildade de Yeshua e fez algo que nenhum escravo judeu poderia fazer. No costume judaico antigo, um escravo gentil poderia lavar os pés do seu senhor, mas o escravo judeu não poderia lavar os pés de um senhor judeu. Isso seria levado como um ato de humilhação, e existe um costume judaico que os rabinos falavam que a matzá era um símbolo de humildade. Em um pão simples, sem muita coisa, um pão fino. Se formos comparar com o pão francês, que é inchado, grande, a matzá parece uma bolacha, é bem fina e não pode conter fermento. O hametz, fermento, é considerado como pecado, como já falamos antes, e a matzá é sem pecado. Com certeza, Yeshua, na hora da ceia de Pêssach, viu a matzá e se lembrou da humildade, e ele fez algo que nenhum escravo judeu faria. Ele agiu mais ainda com um sinal de extrema humildade, e ele é e sempre será o mais humilde de todos. Ele é o pão sem fermento, o pão sem Yetzer Hara, inclinação para o mal, um pão que se esvaziou-se de si mesmo e humilhou-se na presença de Hashem para servir o Todo-Poderoso. Os rabinos dizem que a matzá também representa bitul. Bitul é anular sua própria vontade para fazer a vontade do Pai que está nos céus. O vinho. O vinho de Pêssach é um dos principais elementos da ceia. Os judeus seguem toda uma tradição que vem desde a sua libertação do Egito por Hashem. Yeshua também cumpriu essa tradição milenar e podemos ver tudo isso na Brit Hadashah, como chama em português o Novo Testamento. Na ceia, Yeshua diz em Lucas capítulo 22, versículo 17 ao 18. Ele tomou o cálice e deu graças, e disse: tomem-no e repartam-no entre vocês. Pois eu lhes digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Elohim. Vamos abordar a tradição judaica fazendo um comparativo com o que Yeshua fez. Na tradição judaica existem 4 cálices que estão baseados em 4 promessas contidas em Shemot, Êxodo, capítulo 6, versículo de 6 a 7. E cada um deles aponta para o Messias de Israel. São eles: primeiro, Kiddushá. Kiddushá do hebraico, santificação ou separação. O primeiro cálice está na passagem que diz: eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Hashem separa o povo de Israel como nação para servi-lo, e, claro que nenhuma nação para servir Hashem não poderia ser escrava, daí a promessa de separação, pois é preciso sair debaixo do jugo da servidão do Egito. Esse é o símbolo do mundo e da vida pecaminosa. Aqui vemos a figura do Mashiach, que nos liberta do jugo do pecado para servi-lo, e Yeshua é a nossa santificação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E Yeshua ensina que todo aquele que peca é escravo do pecado, em João 8,34. Porém, se Yeshua nos libertar, somos totalmente livres, em João 8,36. A palavra Herut, liberdade, sugere ser livre para fazer o que deve ser feito ou ter o poder de agir com responsabilidade. Somente os que obedecem a Hashem são de fato pessoas livres. O mês de Nissan é conhecido como o tempo de nossa redenção, ou também conhecido como o tempo de nossa liberdade.
Zma Cheroteinu. Dois, libertação ou livramento. É o cálice da libertação dos israelitas do Egito. Está baseado na passagem livrar-vos-ei da sua servidão. Refere-se às pragas que Hashem lançou sobre o Egito a fim de humilhar Faraó para que deixasse Israel partir. Enquanto bebem o segundo cálice, a história de Êxodo vai sendo contada e cantada numa extensa liturgia, o que foi seguido por Yeshua e seus discípulos em uma refeição muito longa e muito rica em detalhes. Porém, esse ainda não é o cálice das falas de Yeshua. O cálice que está destacado com as falas de Yeshua é o próximo cálice. 3. Cálice da redenção. Esse é o cálice que se refere à promessa de Êxodo, capítulo 6, versículo 6. E vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Foi esse o cálice que Yeshua ergueu e recitou a brachá do vinho, a bênção milenar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafen. Amém. Traduzindo, bendito és tu, Hashem, nosso Elohim, Rei do Universo, que cria o fruto da vide. Logo em seguida ele diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 20. Este cálice é o mais especial para nós que cremos em Yeshua, pois está conectado diretamente ao sangue, que foi derramado por nós e assim estabelecendo uma nova aliança, Brit Hadashah. A antiga aliança abrangia somente o povo de Israel. Nesta aliança, todos os que creem no seu nome são chamados à salvação, e isso inclui todas as nações. O apóstolo Shaul Paulo diz que somos sementes de Abraham. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, diz: E se sois do Mashiach, então sois a semente de Abraham, herdeiros segundo a promessa. A nova aliança não anula as leis e costumes da antiga aliança. Ela justamente nos acrescenta na promessa e nos dá a chance de salvação através do testemunho de Yeshua HaMashiach. O terceiro cálice foi o último cálice que Yeshua bebeu e o fez seguindo o costume milenar. O cálice da redenção foi o cálice que Yeshua levantou e fez as falas que até hoje ecoam no meio do povo. Em Mateus, capítulo 26, versículos de 27 a 29, diz: E, tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei todos dele. Observação. Quando diz deu graças, quer dizer a brachá, bênção do vinho, feita até hoje pelos judeus. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue da Brit Hadashah, nova aliança, que por muitos é derramado para perdão dos pecados. Versículo 29. Eu lhes digo agora que não beberei desde agora do fruto da videira, até aquele dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Antes de falarmos sobre o versículo 29 mencionado acima, como sabemos que é o terceiro cálice? Mas onde está falando isso? Em Lucas 22, 20. E igualmente também pegou o cálice depois de jantarem e disse: Este é o cálice da Brit Hadashah, nova aliança, no meu sangue, que é derramado por causa de vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 25 a 26. Então, depois de terem comido, também deu o cálice e disse: Este é o cálice da Brit Hadashah em meu sangue. Assim façam todo o tempo que o beberem em memória de mim. Porque em todo o tempo que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estarão relembrando a morte de nosso Senhor até a sua vinda. Muitas pessoas até os dias de hoje fazem a ceia de Pêssah de uma forma errada. Acredito que Yeshua pegou a matzá, pão asmo, e comeu e logo em seguida bebeu o vinho e tudo em um mesmo momento, quebrando todo o costume milenar. E está escrito na própria Brit Hadashah que ele não fez isso. E pior, como se já não fosse o suficiente fazer a ceia de Pêssah. Assim, ainda compra um pão com fermento e, como falamos anteriormente, o fermento nessa ocasião significa pecado. Alguns judeus ortodoxos dizem que o terceiro cálice é o cálice do Mashiach. Número 4. Cálice do louvor. O cálice do louvor se refere à promessa de Êxodo, capítulo 6, versículo 7. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Elohim. Esse cálice é bebido com muita alegria e com cânticos finais do Hallel para celebrar o livramento e a salvação de Hashem com Israel.
Mas por que Yeshua não toma o quarto cálice? Em Mateus 26, 29 está a resposta. Eu lhes digo que não beberei desde agora o fruto da videira até aquele dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Nessa passagem, Yeshua bebe o terceiro cálice e deixa o quarto cálice para a sua volta. Será quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Elohim. Romanos 14, versículo 11. E Yeshua irá voltar e nós o louvaremos, e assim tomaremos o quarto cálice com ele e ficaremos juntos para toda a eternidade. Pêssar não tem a ver com ovos de chocolate, não tem a ver com a criação de uma nova ceia. Pêssar tem a ver com a libertação do Egito para os israelitas que eram escravos e o Pai os libertou, e para nós gentios a libertação de nosso Egito também. O Egito mencionado na palavra não é somente para os judeus quando escravos que fazem parte de Israel, mas em uma libertação da escravidão pecaminosa, de uma escravidão aonde deixamos o Criador de lado, onde tem idolatria, onde tem luxúria, onde nos afastamos de Hashem e caímos no buraco do abismo. Yeshua morreu como cordeiro de Pêssar, mas ele voltará como leão da tribo de Judá. Baruch Hashem. Se você crê que Yeshua voltará como leão da tribo de Judá e juntos tomaremos o cálice do louvor, digite amém 3 vezes. Que Hashem abençoe a sua vida e de sua família imensamente e que dia 14 de Nissan, 12 de abril, Ruach HaKodesh venha sobre vocês e traga todas as bênçãos do Eterno em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Hag Pesach Sameach, feliz Pesach.